Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu, professora Giliane, em parceria com a professora Márcia, elaboramos a nossa aula de arte número 26. E na nossa aula de hoje, nós veremos sobre as fontes sonoras convencionais, ou seja, os nossos instrumentos musicais. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são perceber e explorar os elementos constitutivos da música. Nós também vamos explorar as fontes sonoras diversas, como as que existem no nosso próprio corpo, na natureza e em objetos cotidianos, de forma que nós possamos reconhecer os elementos constitutivos da música e as características dos instrumentos musicais. E eu pergunto para vocês, você já parou para pensar no som, hein? Ele é invisível, no entanto, galerinha, quando ele surge, ele toma conta de todo o espaço em nossa volta. E como que está o som? Como que a gente percebe ele? No nosso dia a dia, na gente caminhando, dentro da sala de aula, na nossa casa, quando a gente está caminhando, o barulho de pássaros na rua. Então, o som está presente em todos os elementos que nós temos à nossa volta. No cotidiano, no nosso dia a dia, nós ouvimos diversos sons, que eles são produzidos de diversas fontes sonoras. Aquele som de perto, que a gente ouve, aquele som está pertinho. Nós também temos os sons que são longe, que a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas é um barulho bem longe. Há também aqueles sons que são suaves, outros que são sons desconhecidos e os sons que reconhecemos facilmente. Por exemplo, a voz da mamãe é um tipo de som, hein? É um tipo de som e a gente reconhece facilmente. Ou de uma música que nós gostamos, também é um tipo de som. E esse som a gente consegue reconhecer facilmente. E vocês sabem o que são fontes sonoras em primeiro ano? Tudo que ouvimos e percebemos na forma de movimentos vibratórios é um estilo de som. E nós vamos chamar esses estilos de fontes sonoras. E como será que nós percebemos essas fontes sonoras? Quem recebe? O nosso ouvido vai captar essa ideia da fonte e o nosso cérebro ele vai processar qual será essa fonte, ele vai pensar qual será essa fonte e vai dizer, vai trazer essa informação. Então o nosso ouvido ele recebe a fonte e o nosso cérebro ele processa essa fonte sonora. E as fontes sonoras, elas são produzidas de diversas maneiras mesmo. Muitas maneiras existem de ser reproduzido o som. E na aula de hoje, nós vamos conhecer as fontes sonoras convencionais, os nossos instrumentos musicais, no caso. Os nossos instrumentos musicais, eles são considerados as fontes sonoras convencionais primeiro ano. Por que eles são considerados convencionais? Porque eles foram criados com o objetivo de produzir música, ou seja, todos os instrumentos musicais eles têm uma finalidade específica. E dentro desses instrumentos a gente também vai ter a classificação deles. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Nosso primeiro instrumentos são os de percussão. O som produzido é por agitação ou por batimento desse instrumento musical. E aqui eu trouxe 2 instrumentos de percussão. Na nossa aula e na nossa atividade vai falar sobre o tambor e o xilofone.
E aqui eu vou ter também um tambor e um prato, que o prato ele é um instrumento de banda, é um instrumento de percussão também. E ele está presente na bateria. Então aqui, ó, quando a gente bate, é produzido um som. Nós vamos ter também o prato, que também é um instrumento de percussão. E ele também, ó, bem suavezinho. Mas eu posso bater ele mais forte, produzindo um outro som. Então, nós sabemos que os nossos instrumentos de percussão, assim como os outros instrumentos, eles vão produzir diversas fontes sonoras. Outro instrumento bem conhecido, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, é o som produzido por vibração de uma coluna de ar. O que significa isso, hein, prof? Nós vamos ter o trompete, que também é um instrumento tocado em bandas, em fanfarras. E outro bem conhecido é a flauta. A flauta tem várias classificações, mas ali a gente tem uma flauta um pouquinho mais simples, que talvez você já tenha um contato com esse instrumento. Outro instrumento que vocês vão perceber e provavelmente também vocês já conhecem é os instrumentos de corda. Esses instrumentos, o som é produzido por uma vibração das cordas. Então nós vamos ter como exemplo na nossa aula o da viola ou do violão. Nós vamos ter também o piano. Daí vocês devem estar se perguntando, prof, como é que o piano é um instrumento de corda se a gente sabe que ele não tem corda ali? Então nós sabemos que dentro desse piano, que liguem junto com as teclinhas dele, há essas cordas. Quando nós batemos na tecla, as cordas de dentro, elas vibram e produzem o som do nosso piano. Então, o piano, ele é considerado um instrumento de corda também. E para que vocês saibam um pouquinho mais sobre todos esses instrumentos, porque são muitos em primeiro ano, eu e a professora Márcia, nós buscamos ali um videozinho sobre os instrumentos musicais. E como aqui no estúdio não tem como reproduzir o vídeo e fica mais acessível para vocês, tem um link na descrição da nossa aula aqui. Então vocês vão acessar, é um link que vai direcionar para o YouTube e vocês vão assistir, mas também vão perceber todos esses elementos musicais, todos esses instrumentos musicais. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula. Eu peço que vocês não esqueçam de fazer todas as atividades e assistir o nosso vídeo, hein? Tá bom? Até a próxima aula, pessoal!